Game Over Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite e vamos ao vídeo informativo. Então, deixa o like, comente, se inscreve, faça aí tudo que você sabe que tem que fazer e a gente vai falar hoje sobre direitos humanos. Afinal de contas, o que é direitos humanos? Para que servem direitos humanos? Jair Bolsonaro está sendo prejudicado pelos direitos humanos, a favor dos direitos humanos? O que Jair Bolsonaro pensa sobre direitos humanos? A gente vai ver tudo isso nesse vídeo. Lembrando, não é fácil, mas a gente vai tentar explicar e colocar tudo às claras. Então, roda a vinheta. Bom, direitos humanos surgiu forte como uma declaração em 1948 pela Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. E você vai falar, tá, mas antes não existia direitos humanos? Existia, mas não como um documento oficial para o mundo todo seguir como parâmetro. E esse documento, para que serve? Para os legisladores, para os políticos, para os tomadores de decisões pelo mundo olharem para esse documento e falarem, bom, então vamos formular leis, vamos tomar atitudes que preservem os direitos humanos. Mas o principal, o direito humano é universal para todas as pessoas, independente se ela é rica, pobre, de direita, de esquerda, de uma minoria, independente da minoria linguística, minoria de diversidade religiosa, minoria de diversidade sexual, todo mundo tem direito a direitos humanos. Bandido, rico, pessoas que seguem a lei, pessoas que não seguem, têm direito aos direitos humanos. Aí você vai me falar, não, mas os bandidos têm mais direitos humanos? Não, eles têm os mesmos direitos humanos. Se você está achando que bandido tem mais direitos humanos que você, então você tem que pleitear o aumento ou a visibilidade dos seus direitos humanos, não tirar os direitos humanos do bandido. O bandido, uma pessoa cometeu um crime e foi presa. Ele tem alguns direitos humanos cerceados para cumprir a pena, mas a pena, seus direitos humanos preservados na prisão, dignidade, justiça, direito de recorrer e tudo mais, direito de provar que ele não cometeu aquilo. Se ele tiver uma religião, ele tem que ter o direito de praticar essa religião na cadeia. E se ele tudo, os direitos são invioláveis. Então os direitos são interligados. A discriminação, por exemplo, no trabalho, ele afeta diretamente o exercício de outra, que é o direito à dignidade e à participação política. Então, os direitos humanos, eles são interligados. Não tem como você tirar um direito humano e que não afete o outro. Outro direito é a não discriminação. Então você não pode discriminar uma minoria, uma pessoa, por fatos de serem por etnia, por deficiência, E eu vou te dar um exemplo. Aqui não pode trabalhar uma pessoa por algum tipo de preconceito, de discriminação. Então, os direitos humanos são éticos. Você não pode cercear a liberdade de uma pessoa se ela não cometeu crime. Que crime essa pessoa cometeu? Nada, nenhuma, mas ela mora num determinado local e esse daqui, quem mora lá naquele local, não pode chegar nesse aqui. Por quê? Tá dentro do mesmo país? Tá. Por que ele não pode mudar de um lado para o outro? Porque o governo não quer. E no centro de tudo isso está a dignidade humana. Todo o sistema de leis, de penas, de tudo, tem que estar centrado na dignidade humana. Tudo que vai contra a dignidade humana, exclusão, tortura, discriminação, tudo que vai contra a pessoa como ser vivo ter uma vida boa, vai contra os direitos humanos. Então, qual é a discussão de hoje sobre a liberdade de expressão? Que tem muito a ver com os direitos humanos. A liberdade de expressão é um dos preceitos básicos dos direitos humanos. Mas lembra que eu falei que as leis dos países caçam alguns direitos humanos para garantir a pena, como o direito de liberdade? Então, você cometeu um crime e aí você é preso.
e lá na cadeia você tem que ter direitos humanos. Porque, afinal de contas, a cadeia, é difícil escutar isso, que aqui não funciona. Mas a cadeia não é simplesmente um lugar que você estoca presos. De acordo com os direitos humanos, a cadeia é um lugar que você reabilita o preso para a sociedade. Então você tira o preso da sociedade por um período de acordo com a pena, e aí você reabilita esse preso para que ele possa voltar à sociedade e viver uma vida honesta com todos os direitos humanos dele restabelecidos. É hipotético, é ilusório, é utópico isso no nosso país, eu entendo. Porque muitas das vezes você escuta, a gente vai ver aqui, como o Jair Bolsonaro pensa os direitos humanos. E não é um achismo. É direitos humanos para humanos, direitos humanos, o esterco da sociedade. Então são coisas que pega-se coisas profundas e importantes para o convívio humano e disturba elas como plataforma de discurso político. É isso. É fazer com que uma parte da população pegue raiva sobre coisas profundas. Eu sei, precisa pensar, eu sei, não é tão simples, eu sei, a nossa sociedade não é perfeita, eu sei que você quer resolver isso do dia para a noite, eu sei de tudo isso. Mas você tem cabeça e você tem que pensar. Se radicalizarmos para sempre tudo isso, quando é que vai mudar? Se você não entender como os direitos humanos funcionam e para que eles servem, e que a outra pessoa que foi presa é um bandido, sim, é condenado, sim, e merece ficar preso, sim, mas ele tem que ter direitos humanos, ele tem que ter dignidade na prisão. E eu não tô aqui defendendo o preso. Eu tô aqui defendendo que ele saia de lá e não cometa mais crimes. Que ele saia de lá e volte para a sociedade com direitos humanos, com pessoas normais. Que ele volte a trabalhar, que ele volte a produzir e que ele volte à vida normal. Eu sei que é utópico, mas temos que pensar nisso. Ou não. Ou o cara foi preso, ele vai ter todos os direitos caçados, vai ser jogado num buraco e pronto. Do jeito, e ele vai sair de lá como? Com mais raiva, com mais poder de destruição, âmbito de destruição. E não é isso que nós queremos. A evolução da sociedade é justamente o contrário. Isso é retroceder a sociedade. Então a gente vai dar uma olhada em alguns vídeos que Bolsonaro fala sobre direitos humanos e aí depois a gente vai fazer o fechamento. Se esses direitos humanos é só para uma pessoa ou um grupo, então já não é mais direitos humanos. Os direitos humanos têm que ser universal para todos os seres vivos, independente de quem pessoa ele é. Se ele é homem, mulher, se ele é de direita, se ele é de esquerda, se ele é da religião que você gosta ou da religião que você não gosta, do que ele é. Ele tem que ter os mesmos direitos humanos que você. Aqui a gente vai ver no Dia Internacional dos Direitos Humanos o que o Jair Bolsonaro pensa dos direitos humanos. Foi no dia 9/12 de 2014. E quando sai daqui, eu vou bater o espaço aí. Comissão da Verdade. Vou aproveitar e falar um pouquinho, né? Sobre Dia Internacional de Direitos Humanos. No Brasil é o Dia Internacional da Vagabundagem. Os direitos humanos do Brasil só defendem bandidos, estupradores, marginais, sequestradores e até corruptos. Dia Internacional dos Direitos Humanos do Brasil serve para isso. Isso está... Então, aqui está o que Eduardo, Flávio e Jair pensam sobre direitos humanos. Mas esses direitos humanos que eles falam aqui não é os direitos humanos que eles tanto clamam na liberdade de expressão hoje, que não tem nada a ver com liberdade de expressão, mas que virou um mote, virou um plano de fundo para manipular o povo sobre o que eles fizeram. Vamos ver mais um pouquinho. Na voz, tá na boca do povo na rua. Maria do Rosário saiu daqui agora correndo. Por que não falou da sua chefe, Dilma Rousseff? Cujo primeiro marido sequestrou um avião e foi para Cuba. Para expor a execução do major alemão. Do segundo marido confessou publicamente. E aqui vem a questão da anistia. Sim, a anistia aconteceu, as pessoas cometeram crimes na ditadura. Tanto quem estava no poder e quem estava contra o poder.
E na ditadura não existia direitos humanos. Mas na visão de quem critica os direitos humanos só servem para uma parte da população, para outra não. E isso é totalmente o que vai com o primeiro princípio dos direitos humanos. Os direitos humanos são para todos, independente do que aconteça. As pessoas cometem crimes, elas têm que ser julgadas com direito à defesa, condenadas, cumprir sua pena com direitos humanos, não sem direitos humanos. Vamos para outro vídeo. Onde há violência. Não virar pra cá se a violência imperar aqui. Como você resolve esse negócio aí? É na base da pancada, meu amigo. Não é com política de direitos humanos. Não é dessa maneira. Falar que esse cara aqui tá assaltando precisa de mais cultura. Ele precisa de pancada e de punição rigorosa. Bem, se você começar a tirar a justiça, tirar o direito dos juízes de julgar, de condenar tudo, você passa tudo isso para resolver da lei do mais forte, então o princípio básico, que é a dignidade da vida de cada um, vai ser jogado no lixo. Hoje, o que acontece? Quem apoia Bolsonaro é menor do que quem discorda das ideias dele. Então, hoje, teoricamente, na ideia de Bolsonaro, poderíamos ir lá, quem é mais forte, e espancá-lo e acabou? É isso? Não, não é. Hoje mesmo, Bolsonaro teve, além dos seus parentes mais próximos liberados para visitá-lo, amigos, partidários, enfim. Isso não é direitos humanos? A visita, ele não está excluído numa cela jogada a chave fora. Ele cometeu crime, está sendo julgado. A parte hoje que temos da prisão preventiva é sobre ele estar patrocinando o Eduardo nos Estados Unidos, que está coagindo juízes no curso do processo. Mas mesmo assim, com o Eduardo confessando, com o Jair confessando que está mandando dinheiro para ele está tendo todos os seus direitos humanos garantidos. Ou não está? Está preso em casa, tornozeleira, todo mundo pode visitá-lo. O que mais quer? Então, lógico, estão cometendo crimes aí. Direitos humanos não é para que as pessoas não sejam condenadas, é para que elas sejam condenadas, porém com dignidade. Sai da sociedade, cumpra a pena, corrija-se essa pessoa e depois ela volte à sociedade e tem a vida normal com seus direitos humanos todos restabelecidos. Que quando ele cumpre a pena, alguns direitos humanos como liberdade de ir e vir, ela é suspensa, porém todos os outros, dignidade, comida, direito à leitura, estudo, tudo continua, pode ler livro e tudo mais. Vamos a outro vídeo. A polícia militar do Brasil tinha que matar mais. A totalidade dessas mortes são em combate, em missão. Então a Anistia Internacional está na contramão do que realmente precisa a segurança pública do país. Violência se combate com violência. Se tivessem mais punições. Então, tá aí. Outro princípio básico dos direitos humanos. Não, a violência não se combate com violência. A violência se combate com inteligência, com programas públicos, com educação, com aumento da renda familiar. Assim que se combate efetivamente a violência. Porque se você combater violência com violência, isso vira guerra. E o princípio do que causa violência, que é a falta de educação, a falta de salário, a falta de emprego, isso cria o ambiente da violência. E não simplesmente a guerra entre polícia e bandido. E até mesmo hoje temos, com as câmeras corporais, 2 casos recentes desse mês. A invasão de uma casa, o bandido ou o suspeito deitado, dormindo, o policial vai lá e executa ele. 2, um morador de rua sendo alvejado com os tiros de fuzil e nem crime a gente sabe se ele fez. Então a polícia, sim, acabando com todo o processo dos direitos humanos, que seria prender, levar na delegacia, o delegado ver o crime, a investigação, o julgamento e prisão. Mas ele pode fugir. Prisão preventiva até o julgamento. Isso são direitos humanos. Não as execuções que a gente vê que a polícia cometeu ultimamente. Os vídeos estão aí. Não é forjado. As polícias deram declarações que sim, realmente, os agentes mataram. Isso sim é acabar com os direitos humanos dessas pessoas. Pode ser eu, pode ser você. De repente a polícia entra aqui por algum motivo, qualquer motivo, uma suspeita. Mas me mata. Mas não era ele, a suspeita foi errada, a denúncia falsa. E aí?
Entendeu? Aí se acaba com direitos humanos. E vamos ao último vídeo. Deve ter um tratamento adequado. A minha comissão não vai ter espaço para defender esse tipo de minoria. É a única coisa boa do Maranhão é o presídio de Pedrinhas. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que tu não vai pra lá, porra. Acabou. Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Eles fodem nós a vida toda. E daí que nós trabalhadores vamos manter esses caras presos uma vida boa. E tem que se fuder, acabou. Então é isso. Tem que se fuder e acabou. Concordo, todos esses crimes são graves e têm que ser punidos. Tem que ser presos e as penas foram aumentadas graças à extrema-direita. É um ponto que sim, é válido. O problema disso tudo é, agora, quem está pleiteando direitos humanos por cometer crimes é a extrema-direita. E aí para eles não pode isso. Mas isso não foi o que vocês quiseram? A invasão do dia 8 de janeiro em Brasília foi crimes. São crimes. Já foram condenados bastante pessoas e agora começa a condenar os financiadores e os políticos. Agora, para vocês, não. Para vocês é anistia. Mas a vida toda foi o contrário. O discurso dos direitos humanos era só para vagabundo, bandido e corrupto. E todo o resto não tinha direitos humanos. Agora que estão sendo condenados, queremos direitos humanos. Sim, estão tendo direitos humanos, mas vocês não querem direitos humanos, vocês querem perdão por crimes cometidos. Mas não é justamente o oposto do que levou aglomeração de pessoas em volta de Jair Bolsonaro? Era endurecimento das penas. Era todo tipo de crime que tem que ser combatido com duras penas. Agora que as penas estão sendo duras, não valem, não querem, há choradeira para todos os lados, mas vocês estão tendo direitos humanos. Jair Bolsonaro tem visitas na sua casa. Ele está preso na sua casa porque ele tem uma condição especial. Ele tomou uma facada, sim, foi uma facada. Isso afetou a saúde dele, sim, afeta diariamente a saúde dele. Por isso está preso em casa, para ter cuidados especiais. Para caso precise ir a um hospital, saia com rapidez até o hospital. E seja tratado para que os seus direitos humanos, que é o princípio básico da dignidade da vida, seja atendido. Porque hoje, se ele for preso, comumente, como milhões de pessoas estão presas, se passarem mal na cadeia, raramente conseguem um atendimento rápido. Isso é horrível para os direitos humanos e é horrível para o preso, pela dignidade do preso. Eu não estou dizendo ó dó do preso, estou dizendo que a dignidade dele como ser vivo, independente do que ele fez, tem que ser pensada. Eu sei que é difícil entender isso. A raiva, a crueldade que os crimes são cometidos são deploráveis. Eu entendo tudo isso e concordo com você, que é horrível, é deplorável. Porém, se nós formos construir um país que pense no futuro e que seja ideal para a próxima geração, não é com a raiva que nós temos que tratar isso, é com a compaixão. Lembra? Sempre tem o temperinho da religião. A religião deles é dessa forma punitiva ou a religião deles é a religião que perdoa? A religião deles é a que trata todos como seres vivos ou não? Alguns são seres vivos e outros são deuses que merecem estar acima de todos nós, acima de todas as leis e acima de todos os direitos, porque para os outros todo o poder da lei e nada de direitos humanos. Para nós, quando cometemos crimes, é nenhuma lei e mais do que os direitos humanos, regalias de poder. Então, fica o pensamento, o que trouxe Bolsonaro à ascensão e os bolsonaristas hoje é a hipocrisia do sistema que eles defendem. Se antes se pedia mais penas duras, não aumento da maioridade, diminuição da maioridade penal, não progressão de pena, prisão perpétua e até mesmo pena de morte, hoje eles conseguiram sim o aumento da pena de 30 para 40 anos, a pena máxima no Brasil, a redução da progressão de pena, um pouquinho, mas conseguiram. E hoje eles não querem nada disso para os crimes que eles cometeram, eles querem anistia, que na verdade é perdão, porque para a anistia acontecer, tem que ser anistiado todas as pessoas que cometeram crimes políticos num determinado tempo. Quem é a outra pessoa que cometeu crime político e vai ser anistiado?
Ninguém, porque estamos numa democracia. Na democracia se cumprem as leis e não acabe a anistia. Se não, teremos daqui para frente que cada grupo extremista possa tentar cometer o golpe uma vez. É isso? Então, se a esquerda daqui a alguns anos tentar cometer um golpe, aí eles vão ter que ser anistiados? Não, ninguém pode cometer golpe. Ninguém pode manipular os direitos humanos ao seu bel prazer. Para mim, todo direito humano e mais um pouco. Para quem não é comigo, não está do meu lado, é nenhum direito humano e ainda mais tortura. Então, essa fica a reflexão do dia. Muito obrigado e valeu.